Filha de Leandro quebra silêncio após descobrir suposto irmão. Recentemente, a revelação de que Leandro, um dos mais icônicos cantores da música brasileira, pode ter um filho não reconhecido, trouxe à tona uma série de emoções e reflexões. A filha do cantor, que sempre esteve sob os holofotes da mídia, decidiu compartilhar sua perspectiva sobre essa nova e surpreendente descoberta. O que pode parecer uma simples história de família se transforma em um enredo repleto de complexidade emocional e tensões familiares, revelando a luta interna de uma jovem que se vê no centro de uma tempestade midiática. A descoberta de que Leandro pode ter um suposto filho fora do casamento trouxe à tona uma avalanche de sentimentos para a filha do cantor. Em suas declarações, ela expressou a confusão e a dor que sentiu ao saber que sua família pode ser maior do que imaginava. Essa revelação não apenas abalou sua estrutura familiar, mas também fez com que ela reconsiderasse suas próprias experiências e memórias com o pai. As lembranças de momentos compartilhados que antes pareciam claras, agora estão envoltas em uma névoa de incerteza, levantando questões sobre o que significa ser parte de uma família e como cada membro se encaixa nessa dinâmica. Além disso, a pressão da mídia exacerba essa situação. A filha de Leandro se viu obrigada a expor sua vida pessoal em um momento de vulnerabilidade. As redes sociais e os canais de notícias não perdoam, e cada palavra sua é analisada sob um microscópio. Essa pressão constante pode ser esmagadora, levando-a a questionar se deveria ter falado ou se deveria ter permanecido em silêncio. A luta entre a necessidade de se expressar e o desejo de proteger sua privacidade é um tema recorrente entre figuras públicas, e essa situação não é diferente. A reação da família de Leandro a essa revelação também merece destaque. O ambiente familiar pode se tornar volátil quando questões de paternidade não reconhecidas são colocadas em discussão. Entre conversas emocionais e até mesmo confrontos, a filha de Leandro teve que navegar por um terreno delicado, tentando manter a harmonia enquanto processava suas próprias emoções. É interessante observar como as dinâmicas familiares mudam em face de novas informações. O que antes era uma estrutura familiar definida agora se torna um quebra-cabeça, onde cada peça precisa ser colocada em seu devido lugar. A mídia, por sua vez, alimenta esse incêndio com especulações e rumores. As notícias sobre o suposto irmão de sua filha são divulgadas rapidamente, e a pressão para que ela se pronuncie é imensa. A busca por cliques e visualizações pode fazer com que a história seja distorcida, levando a mal-entendidos. É nesse cenário que muitos se esquecem da dor humana subjacente. A filha de Leandro não é apenas um personagem em uma história, mas uma pessoa real lidando com uma situação complexa e emocionalmente carregada. Diante de toda essa tempestade, a jovem decidiu usar esse momento como uma oportunidade para a autodescoberta. Em vez de se deixar abater pelas circunstâncias, ela busca encontrar um propósito nessa nova realidade. O que significa ter um suposto irmão? Como isso moldará sua identidade? Essas perguntas a levaram a refletir sobre suas próprias experiências e a maneira como se relaciona com os outros. Em vez de ver essa descoberta como uma ameaça à sua vida, ela a enxerga como um novo capítulo, uma chance de expandir seus horizontes e aprender mais sobre si mesma e sobre o que significa ser parte de uma família. Ela também começou a se conectar com outras pessoas que passaram por situações semelhantes, buscando apoio e compreensão. Essa rede de apoio é crucial para quem enfrenta desafios emocionais intensos. A empatia e a solidariedade que ela encontrou entre aqueles que compartilharam experiências semelhantes proporcionam conforto em um momento de incerteza. Ao compartilhar suas histórias, ela não apenas encontra força, mas também inspira outros a enfrentarem suas próprias verdades familiares. Ao final, a jornada da filha de Leandro, marcada por descobertas e desafios, é um lembrete poderoso de que a vida, com suas reviravoltas inesperadas, pode nos levar a lugares que nunca imaginei. Cada revelação traz consigo a chance de renovação e crescimento. E, apesar das dificuldades, ela está determinada a encontrar seu caminho, redescobrir sua identidade e, quem sabe, construir laços significativos com essa nova parte de sua família. Esse é um testemunho da resiliência e da capacidade humana de amar e se adaptar, mesmo nas circunstâncias mais complicadas. Qual a probabilidade de um teste de DNA confirmar a paternidade? A paternidade é uma questão que, ao longo da história, sempre gerou dúvidas e debates. Em um mundo onde as relações familiares podem ser complexas e multifacetadas,
Os testes de DNA surgem como uma ferramenta poderosa para esclarecer essas incertezas. A probabilidade de um teste de DNA confirmar a paternidade é extremamente alta, mas é essencial compreender como esses testes funcionam e quais fatores podem influenciar os resultados. Os testes de DNA de paternidade analisam o material genético, DNA, coletado do suposto pai da criança. Cada pessoa possui um conjunto único de genes que é herdado de seus pais. Quando uma criança nasce, ela herda metade de seu material genético da mãe e metade do pai. O teste de paternidade compara os marcadores genéticos para determinar se há uma correspondência entre o DNA do pai e da criança. A precisão desses testes é notável, com taxas de confirmação de paternidade que podem chegar a mais de 99,9% quando o suposto pai é, de fato, o pai biológico. Esse alto nível de precisão é alcançado graças ao uso de técnicas avançadas de análise genética. Os laboratórios que realizam esses testes utilizam métodos como o STR, Short Tandem Repeat, SNP, Single Nucleotide Polymorphism, para identificar e comparar as sequências de DNA. Esses métodos são tão sensíveis que podem detectar até mesmo pequenas variações, garantindo que a análise seja confiável e precisa. Embora a probabilidade de confirmação de paternidade seja bastante alta, existem fatores que podem influenciar os resultados. Primeiramente, a qualidade da amostra de DNA é crucial. Amostras contaminadas ou mal coletadas podem levar a resultados inconclusivos. Portanto, é essencial que a coleta do material genético seja feita de maneira adequada, preferencialmente por profissionais treinados. Outro fator a considerar é a possibilidade de erros humanos ou técnicas durante a análise. Embora seja raro, erros podem ocorrer em qualquer processo científico. Por isso, é sempre aconselhável que os testes sejam realizados em laboratórios acreditados e que os resultados sejam revisados por profissionais qualificados. Além disso, em situações onde múltiplos possíveis pais estão envolvidos, a complexidade aumenta. Se houver mais de um homem que possa ser o pai da criança, o teste pode resultar em porcentagens diferentes para cada um deles, o que exige uma análise cuidadosa para determinar a paternidade correta. A confirmação da paternidade, por meio de testes de DNA, pode ter um impacto emocional significativo em todos os envolvidos. Para muitos, a confirmação pode trazer um senso de paz e clareza, enquanto para outros pode acentuar tensões familiares e conflitos. O teste de DNA não é apenas uma questão científica, mas também uma questão profundamente pessoal que pode afetar a dinâmica familiar e as relações interpessoais. Além disso, em muitos casos, a confirmação da paternidade pode ter implicações legais. A paternidade pode influenciar questões de guarda, pensão alimentícia e direitos de herança. Portanto, é fundamental que as pessoas considerem as possíveis consequências legais antes de decidir realizar um teste de DNA. A probabilidade de um teste de DNA confirmar a paternidade é extraordinariamente alta, tornando essa ferramenta uma das mais confiáveis para resolver dúvidas sobre laços familiares. Com uma precisão que muitas vezes ultrapassa 99,9%, os testes de DNA oferecem uma solução clara para questões que podem ser emocionalmente carregadas. No entanto, é fundamental abordar essa questão com sensibilidade, considerando não apenas a ciência por trás dos testes, mas também o impacto emocional e legal que os resultados podem trazer. Ao final, a ciência nos fornece respostas, mas são as relações humanas que realmente moldam nossas vidas. A busca pela verdade sobre a paternidade é mais do que uma questão de DNA. É uma jornada que envolve amor, responsabilidade e, muitas vezes, a oportunidade de criar laços que vão além do genético.